Hello, hello, good morning to you. Boa segunda-feira, começando por aqui. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre feedback em inglês. É meio crítico, né? Enfim, crítico porque não dar feedback, receber feedback nem sempre é fácil, mas muito necessário para você que está em posição de gestão. Ahn, a impressão que eu tenho é que às vezes é um campo minado, né? Porque se você for direto demais, você pode parecer que está sendo rude. Se você suaviza demais ou erra ali no jogo de palavras, pode ser que a mensagem ela não chega completa em quem tem que chegar. E aí eu trouxe alguns cenários, trouxe um cenário, na verdade, para você trabalhar com feedback e te mostrar uma estrutura que vai facilitar para você dar feedback nas próximas vezes. é, que for necessário em inglês, mas você também usa em português se precisar, tá? O que que acontece quando o feedback falha em inglês? Talvez não haja uma calibração entre criticar e elogiar. Então, a falta de vocabulário e estrutura para o feedback traz essa falta de calibração. Tem também o contexto cultural. Então, você precisa, de repente, falar com alguém que tem uma nacionalidade diferente da sua. Pode ser que cause uma ofensa, ou se for vago demais, às vezes a pessoa está acostumada com uma comunicação mais diretiva e ela espera isso de você. Então, é legal que você também saiba um pouco sobre os próprios aspectos culturais para você entender como é que você vai navegar melhor isso. E claro, né, uma ausência de uma estrutura adequada e não ter uma sequência faz com que a conversa ela fique solta. E aí fica no, ok, well, maybe you could try, um, well, I believe you could, sendo que uma das etapas do feedback é você falar o que você viu que aconteceu, trazer o impacto dessa ação para essa pessoa ter ciência e escutar o que ela tem a dizer em relação a isso para vocês construírem juntos um plano de ação, mas que também parta dela. E por isso eu vou falar agora sobre a estrutura, tá? Então, como que você monta uma estrutura onde você está dando feedback com mais clareza e também gerando respeito para quem está na sua frente. Primeiro, primeiro item é ter um item de reconhecimento. E quando eu tô falando de reconhecimento, é mostrar para a pessoa que tem coisas que ela tá fazendo que são adequadas, que são boas. Então vamos pensar, o cenário que eu tô pensando aqui agora é, por algum motivo, uma pessoa do seu time, do Global, mandou uma planilha errada, sei lá, vamos pensar numa tabela de preço errada para o cliente. E aí você tem que gerenciar isso porque vai dar reclamação e tal. Então, como endereçar isso de maneira estruturada? Primeiro passo, recognize first, reconhece. Então, por exemplo, I know that you've been working hard on our pipeline, or I know you've been working hard on this project, and I can see the effort that when pulling all this together. Por exemplo, tá? Então, reconhecimento. Eu sei que está com uma demanda alta, posso reconhecer o reconhecimento, reconheço tudo que está sendo feito aqui. E aí você vai tratar a situação de uma maneira muito específica. Então, etapa número 2, be specific about what happened, tá? Não, você não vai falar sobre a pessoa, você vai falar sobre o que aconteceu. Traga fatos e dados. Como? I'd like to address the pricing data that went in our regional report, um, and the figures were outdated. Unfortunately, the report went to three different accounts before we caught it. Então, eu tô colocando todo o cenário, tá? O que que aconteceu? Eu quero endereçar, eu quero falar sobre o pricing data, os figures, né, que são os números, não estavam corretos, estavam desatualizados, e o relatório foi para três contas que a gente tem antes da gente perceber que tinha ido. Etapa número 3, falar sobre o impacto.
Se a estratégia, se o pricing strategy foi errado, o cliente começa a reclamar, falando que ele quer aquela tabela e não a atual. Então, vamos pensar como a gente falaria isso. Two, two of those accounts already came back with questions, and one of them is in renewal. Isso. Então, duas contas reclamaram, já vieram com questionamento, e uma tá em renewal, que é em renovação. And that said, timing puts us in a difficult situation. Então, dito isso, o timing nos coloca numa posição, numa situação difícil. Colocou o impacto para essa pessoa. E aí entra o pulo do gato dessa conversa, que é ouvir. Você já sabe o que fazer, por exemplo, um checklist ou pedir checagem cruzada, enfim. Mas antes de você propor uma solução, lembra que a gente tem que tratar com o desenvolvimento. Então, escute. Before I share what I'm thinking, how do we feel we got here? And what do you think we could do differently? Ou simplesmente, before I share what I'm thinking, what do you think we could do differently? Or what you could do differently? Tá? Então, antes de eu falar o que eu tô pensando, o que que você acha que a gente poderia fazer? O que que você poderia fazer diferentemente? E escuta. Não fala nada. Depois que você fizer a pergunta, não fala mais nada. Nada. Escuta. Mesmo que dure 30 segundos, 40 segundos de silêncio, escute. E por causa disso, você vai escutar. E se você perceber que você precisa melhorar a proposta, direcionamento da pessoa, você vai fazer isso. Como? Daí você dá a sua sugestão. I'd like to suggest we place a quick validation step before we send things out to customers, or maybe a 10-minute cross check with the latest pricing sheet. Enfim, você coloca o que que você sugere que pode ser feito e você escuta de novo a pessoa. Depois disso, a pessoa vai retornar para você falando o que que ela, se ela consegue fazer, se ela não consegue fazer, quais são as dificuldades que ela tem, etc. E aí vai chegar numa conclusão que é uma ação. E com essa ação vai haver um acompanhamento. Então é legal que você fale sobre follow-up. Por exemplo, when can we meet again? So we discuss results out of this action. É uma opção. E aí você amarra o fio de quando que vai ter um validation da sua parte para ver se esse assunto ele está encerrado. A tendência é que, como ele é simples, sim. Se é mais questão de comportamento, pode ser que você precise de mais pontos de validação. E aí, você faz o encerramento com tranquilidade. Então, I think with that guardrail, or I think with that solution proposed, we will be more certain to move forward from here. Alguma coisa assim também vai funcionar. E aí eu falei sobre guardrail, né? Que guardrail é tipo um guarda-corpo, uma ação preventiva ou uma solução proposta. Esse é um passo a passo que eu sugiro depois você até reassistir essa aula para você anotar, tá? Então, reconhecimento, be specific, explain the impact, hear what the person needs to say or wants to say, you propose the direction, then there's follow-up, and then you close with confidence, baseado na discussão que teve. Quando você está fazendo feedback, vamos pensar assim, ó, quando você dá feedback para alguém você precisa ser muito intencional e essa intenção é uma intenção de desenvolvimento. Se a pessoa ela realmente sentir que você está falando tudo o que você está falando porque você quer que ela se desenvolva, a tendência é que você vai ter sucesso com essa ação. É, faça isso, aprenda, revise para calibrar. Feedback é para realmente quem está a fim de desenvolver técnica, quem está a fim de desenvolver pessoas. E se essa é a sua posição hoje e você está aqui assistindo isso, eu entendo que vai ter valor, tá? A gente não evita a conversa difícil, a gente aprende como navegá-la. E a partir dessa aula você conseguiu ver isso. Bem, para você que está me assistindo aqui, e precisa resolver o seu inglês, dois convites. O primeiro deles é
Converse com o meu time, caso queira desenvolver e entender soluções para isso, e participa do meu próximo workshop ao vivo, que vai acontecer agora não, daqui a algum tempo ainda, no mês de junho. Fica ligado nas redes para entender quando que isso acontece. E eu vou estar te esperando. I'll see you soon. Have a blessed week. Thank you for watching. Bye.